Uma querida me perguntou pelo Facebook se as dores que ela sente pós-relação sexual podem estar relacionadas ao vampirismo energético. Olá, pessoas queridas. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono. Em relação à pergunta dessa nossa querida amiga, a resposta é sim e não. Vamos começar pelo não. O não, a primeira pergunta que eu faço a você é: você já fez os seus exames físicos, os seus exames ginecológicos? Como estão os seus exames de rotina? Estão ok? Estão bacana? Isso é uma das principais coisas que nós temos que entender antes da gente verificar essas outras questões que podemos achar como problemas energéticos, emocionais ou espirituais, ok? Tendo feito toda a sua parte física, está ok? Ok, então vamos verificar a segunda parte. Então, assim, essa dor, né, após a relação sexual pode estar ligada a um fator energético, ou de excesso, ou de estagnação. De repente, se você tem uma estagnação muito forte, você pode ter sim muita dor após a relação sexual, ok? Então, Maurício, como assim? Se você, por exemplo, tem uma estagnação de Qi, de energia do fígado muito forte, que é super comum nas mulheres, ok? 99% das mulheres têm essa estagnação de Qi do fígado, pode fazer com que você tenha essas dores durante a relação sexual. Ou de repente pode ser uma deficiência que você pode trazer também no seu rim, né, energeticamente, ok? Que pode levar a secura na sua questão vaginal, na sua vagina, e também pode o quê? Dar uma maior dor durante a relação sexual. Então esses fatores energéticos podem se dividir ou se subentender sobre vários itens. Então a gente tem que verificar por esse fator energético também, que aí a gente tem que fazer uma avaliação mais concreta e correta do que você apresenta, tá? Tem a questão emocional. A questão emocional, que você vai trazer de emoção, que você traz em relação à sua emoção, tanto no seu passado, do que você tem, o que você foi programado, o que você fez, pode estar relacionado também e influenciar diretamente nesses fatores energéticos que eu te falei. Então, as suas emoções podem afetar diretamente uma repressão, uma frustração, uma estagnação mental que você possa levar a ter esses problemas, tá? E aí a gente entra no fator do quê? Em relação à sua história de vida, em relação a vários outros aspectos. Teve uma certa vez que eu atendi uma moça que ela chegou para mim assim, ela tinha enxaqueca todos os dias. E ela vinha de uma história muito complicada em relação a pai, a mãe, a avó, tio, em relação ao envolvimento com drogas e várias outras coisas. E ela se casou muito cedo. Desta forma que ela se casou muito cedo, conforme foi passando a sessão, a terapia que eu fazia com ela, eu fui percebendo que ela tinha um grande problema em relação a esse casamento. Só que na cabeça dela esse casamento era o casamento dos sonhos, a perfeição. Porque como ela tinha essa questão de problema familiar, ela vinculou todo esse problema dela, essa programação em relação a ela, a esse casamento. E aí, na cabeça dela, no consciente dela, ela fazia o quê? Ah, esse casamento é perfeito, meu marido é perfeito e tudo mais. E aí, o que acabou acontecendo? Certo dia, ela me liga chorando, falando que ia se separar. Eu falei com ela, mas essa sua decisão, ela é impulsiva ou tem uma explicação? E ela falou para mim, Maurício, eu peguei me traindo. Ele falou, chorou, todas as coisas. Eu falei, ok, amanhã você tem sessão comigo, a gente conversa e a gente trata isso. Quando ela chegou no meu consultório, ela chorou, desabafou todas aquelas coisas e eu falei assim para ela: olha, a primeira pergunta que eu te faço é: qual foi a primeira coisa que você pensou quando o pegou te traindo? Aí ela abriu o olhão desse tamanho. Eu falei: mas seja sincera com você. E ela disse assim: ainda bem que eu peguei. Ou seja, na verdade, ela estava tentando arranjar uma desculpa já no seu subconsciente, de uma forma que ela não percebia, para tentar levar esse relacionamento, acabar com esse relacionamento. Só que o consciente dela traz, não, é perfeito, é legal, bacana. Por quê? Por esse processo dela de querer a família perfeita que ela não teve. Automaticamente, essa moça, ela estava reclamando já de dores durante a relação, na pós-relação, e essas enxaquecas crônicas que ela vinha tendo, né?
Depois de 2 semanas a gente tratando ela, um dia ela chegou no meu consultório e falou assim: "Nossa, Maurício, não sinto mais nada". E eu até brinquei com ela: "Nem o corpo?". E ela falou: "Não, não sinto mais dor, não sinto nada, não tenho mais enxaqueca, não tenho nada disso". O que aconteceu? O fator emocional dela foi sanado, resolvemos o problema dela com a separação, ok? E ela não teve mais esse problema. O que tivemos que tratar ainda por mais umas 2 semanas era essa questão do vaginismo, né, as paredes da vagina dela era tão dura que não conseguia ter uma penetração ou quando tinha machucava e ficava bem dolorida no pós, tá. Então, às vezes o nosso processo de subconsciente, os nossos processos emocionais podem levar também a ter as dores no pós-relacionamento ou na pós-relação sexual, ok? E, por final, pode sim ser um processo do vampirismo sexual. Maurício, o que eu posso sentir com o vampirismo sexual? Você pode sentir dor após a relação sexual e essa dor perpetuar por alguns dias após a relação. Você pode ter perda de cabelo, você pode ficar muito cansada, você pode ficar com um sono assim, extenuante, muito sono, né? Ficar muito cansada. Você pode sentir instabilidade emocionais, ou emoções assim que você não sentia, não tem o costume de sentir. E aí eu sempre dou exemplo, por exemplo, de uma outra paciente minha que chegou com pânico e depressão. Eu tratei ela, bonitinha, ficou legal, bacana, jóia. Depois teve uma vez que ela chegou para mim totalmente desequilibrada. Quando eu bati o olho nela, eu falei, nossa, o que está acontecendo? E aí eu fui verificar isso, aquilo, ela estava saindo com um rapaz, né? Ela já estava há um bom tempo, já tinha feito tratamento, ela estava sozinha. E ela começou a sair com um rapaz que era extremamente desequilibrado. E lembra que eu falei para vocês naquele vídeo do vampirismo sexual que a primeira energia que vai são as nossas energias negativas? Então ela começou a ter relacionamento com esse cara, ter relação sexual com esse cara, e ela ficou totalmente o quê? Atordoada, né? E ela com o tratamento ela ficou muito mais sensível, assim, energeticamente e tudo mais. E ela não soube se defender e proteger energeticamente adequadamente do jeito que deveria, e acabou o quê? Tendo esses processos emocionais que levaram a ela esse problema tanto emocional como físico novamente. Tive que fazer os cortes energéticos, tudo demais, e ela se equilibrou. Então, sim, então aquelas coisas que eu falei, olha só, respondendo um geral e um resumo da sua pergunta, essas dores no pós-sexual, após a relação sexual, pode ser por um processo físico seu, tem que ser avaliado e verificado, procure um ginecologista, alguém que você tenha dar sua confiança para fazer esses exames. Pode ser um processo energético que você possa estar tendo, que pode ser uma estagnação da energia do fígado, né? Um excesso, uma deficiência de algumas energias do seu rim, que pode levar a um processo de secura vaginal e tudo mais. Pode ser essa questão emocional que vai te levar a todo um processo energético, e pode ser sim o vampirismo sexual que pode te levar a essas coisas e até outras que eu citei aqui como exemplo para vocês. A questão é aquela coisa que eu sempre falo, dentro da medicina oriental é muito complicado a gente falar é isso, porque aí depende de pessoa para pessoa e precisa ser visto de uma forma diferente, e aí de uma forma diferenciada cada indivíduo como ele é no seu todo, tá bom? Espero ter explicado. Se tiver mais dúvida, tanto sua como de outras pessoas, estou aqui muito aberto e contente para responder para todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês.